Boa tarde a todos ou boa noite. Eu me chamo Marcos. Vou apresentar meu resumo simples que tem o título de O Ensino de Biologia e a Inclusão Escolar, o auxílio do estagiário no processo de ensino e de aprendizagem. E o autor 2, no caso, é a minha orientadora, professora e doutora Águeda Felipe. Aprender ciência é entender a nossa existência, é entender o nosso impacto no planeta, é compreender conceitos relacionados com a nossa saúde. Então, a partir desse conhecimento, a gente entende que todas as pessoas, todos os cidadãos precisam ter acesso a esse conhecimento. O ensino de ciência é garantido por alguns documentos, como a BNCC e a DCN. Aqui, esses documentos já incluem os alunos com deficiência. Esses alunos com deficiência, em muitos casos, são bastante marginalizados no ensino geral, sendo, em vários casos, excluídos do conhecimento científico, principalmente pelo pensamento de inferioridade que alguns profissionais da educação acabam acreditando que esse aluno ele não consegue aprender ou que não é necessário fazer essas adaptações para que o aluno participe das aulas. Esse pensamento acaba proporcionando um ensino pouco estimulante, atividades simples para esses alunos fazerem, repetições de tarefas, em casos onde o aluno com deficiência fica realmente excluído do conhecimento científico. Ele não interage com a professora, com os alunos, nada é preparado para esse aluno durante as aulas. Segundo Carleto, que é uma das autoras bases para o desenvolvimento do resumo, o docente, dentro do possível, pode e deve propor estratégias de ensino para incentivar esses alunos a um desenvolvimento favorável de todas as suas potencialidades dentro do espaço escolar, compreendendo as dificuldades e respeitando a individualidade do aluno. A temática da pesquisa é voltada para o ensino de biologia, que é a área onde eu me formei, e o processo de inclusão. A pesquisa aconteceu em uma escola de ensino médio da cidade de Boaçuí, Espírito Santo. Essa escola era aonde eu já fazia o meu estágio, então eu tinha contato com a professora de biologia e com o diretor, que foi tudo conversado e todo mundo concordou, pensando no desenvolvimento da pesquisa. Basicamente, eu tinha contato com todas as turmas e eu auxiliava todos os alunos, mas eu foquei, perante o desenvolvimento dessa pesquisa, no auxílio dos alunos com deficiência. Para a pesquisa, eu realmente dei um direcionamento maior para uma turma do terceiro ano do ensino médio, que apresentava 13 alunos com deficiência. Mas, pensando no relato que eu vou trazer daqui a pouco, apenas 2 alunos participaram desse relato, mas durante o ano eu auxiliei 3 alunos com deficiência desse terceiro ano. O objetivo geral é contribuir no ensino de biologia, promovendo a participação e aprendizagem do aluno com deficiência. Materiais e métodos. Essa pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, onde não se tinha uma preocupação com dados numéricos. O objetivo era entender um porquê das interações, tanto dos alunos com deficiência entre si, mas também dessa relação com a professora, com o estagiário que estava dando o suporte e também com a turma como um todo. E a partir da compreensão dessas relações, fazer uma análise reflexiva sobre essas interações. Essa pesquisa se caracteriza como pesquisa participante, onde o pesquisador ele interage com as pessoas investigadas. E para a coleta de dados foi utilizado a observação participante, participação ativa do pesquisador nas interações. Eu vou falar um pouquinho sobre os sujeitos da pesquisa. O primeiro é Jean. Jean tinha 19 anos de idade e apresentava o laudo de esquizofrenia e desvio de conduta. Jean, o que foi notado nele era principalmente a questão da perda de memória. Então, ele esquecia muito fácil as informações. Isso dificultava um pouquinho a sua aprendizagem. De modo geral, o Jean era muito tranquilo, ele era muito sociável, ele conversava com todas as pessoas da turma, com a professora. Eu tinha uma relação muito tranquila com o Jean, e isso foi essencial, pensando também na participação dele durante as aulas. Esse contato que eu tinha com ele, essa liberdade, né, de conversa, de diálogo, eu também sentia que ele gostava quando eu auxiliava ele durante as aulas. Eu aprendi muito com o Jean, ele foi um aluno muito, muito tranquilo durante todo o tempo que eu permaneci na sala com eles. Próximo sujeito da pesquisa, Manuela. Manuela tinha 21 anos de idade e apresentava o laudo de síndrome de Down.
Manuela, ela tinha um bom desempenho, principalmente pensando no incentivo familiar. A família de Manuela era muito presente na escola. Manuela tinha um bom desempenho. Alguns momentos eu precisava de dar um direcionamento, explicar novamente algum conceito que ela não lembrava, mas era muito tranquilo. Então, eu só dava um suporte e deixava ela fazer o que era proposto pela professora. Então, foi um momento que eu também tive e aprendi muito em contato com essa aluna. O relato que eu vou apresentar agora era na aula de biologia, de uma prova com conteúdo de sistemas de história. Nessa prova em si, todos os alunos sabiam, né, que ocorreria a prova e os alunos com deficiência também estavam sabendo dessa prova. Quando a professora chegou na sala de aula, eu cheguei junto com a professora, toda a sala se organizou e os alunos com deficiência pediram para fazer a prova na sala do EE, que é um espaço um pouco mais seguro, mais tranquilo, para eles conseguirem desenvolver essa prova com um pouco mais de tranquilidade. A professora pediu para mim acompanhar os dois alunos para a sala do EE. Chegando lá, eles começaram a fazer a prova sozinhos, porque a professora do EE, que acompanhava os dois, não estava presente no momento na sala. Ela não tinha chegado ainda na sala. Eles começaram a fazer a prova sozinhos, e nesse momento eu entendi que eu precisaria estar ali para dar um suporte, para que eles conseguissem fazer essa prova de uma forma um pouco mais tranquila. A prova em si, ela não era adaptada, era uma prova que a professora elaborou para a turma como um todo. Uma prova bastante extensa, com 12 questões, sendo as duas últimas questões discursivas. Então, era algo que poderia dificultar um pouco o desempenho dos alunos com deficiência. Basicamente, eu lia as questões com calma com eles, o enunciado, exemplificava, tentava facilitar um pouquinho para que eles conseguissem relembrar o conteúdo e, consequentemente, também tentava, né, nesses momentos ali, estimular que eles desenvolvessem ali, compreendessem as alternativas e eles escolhessem a alternativa que eles achavam que era correta. Então, eu estimulei bastante essa autonomia desses alunos durante, não só nessa aula em si, mas durante o ano inteiro. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado, porque em vários momentos eu notei, principalmente que Jean, que tinha muita dificuldade de memorização, estava relembrando os conceitos. E quando ele demonstrava que estava lembrando o conceito, eu já relembrava, já exemplificava para facilitar um pouquinho, para que ele compreendesse a questão e marcasse a alternativa que ele achava que era correta. Então, eu fiquei muito feliz com o meu desempenho. Os dois foram muito bem nessa prova, pensando que não era uma prova adaptada, e nesse momento eu também tinha um espaço mais favorável, porque era a sala do EE, não tinha outros alunos, consequentemente conseguia falar em voz alta, conseguir dar um suporte melhor para esses dois alunos. A reflexão, né, dessa prova, eu entendi que precisava ocorrer modificações, como eu falei, era uma prova um pouco extensa, e o principal também é que era uma prova que não tinha nenhum material de apoio, como eu mostrei aqui ao lado, que é um material de apoio que eu elaborei depois que eu dei o suporte para eles durante essa aula, que eu acredito que seria o ideal, onde eu coloquei uma imagem do sistema digestório, uma imagem com os órgãos coloridos, com o nome dos órgãos, facilitaria bastante para que desenvolvesse a prova. Outras informações relacionadas com a digestão de alguns compostos que foi cobrado na prova, que eles estavam com um pouco de dificuldade de lembrar. Então, são informações que se tivesse o material de apoio ou que se estivesse durante no desenvolvimento da prova, na prova em si, facilitaria bastante pensando no desenvolvimento desses alunos com deficiência. Mesmo com essa prova sem adaptação, eles conseguiram fazer a prova até que tranquilamente. Eles ficaram 10 minutos a mais do tempo das aulas, que era de 50 minutos, e conseguiram fazer a prova, acertar algumas questões, tudo da forma que eles conseguiram fazer, tipo, da forma que eles achavam que era a alternativa correta. Então, eu tentei interferir o menor possível, né? Tentei não interferir muito. Segundo Rock, né, uma educação de qualidade onde não haja discriminação ou preconceito, onde as diferenças e o tempo de aprendizagem de cada um seja valorizado. Aqui eu trago a importância do tempo de aprendizagem diferente da gente, dos professores, respeitarem essa característica do seu aluno, de não acreditarem que seu aluno não consegue fazer aquela atividade num determinado tempo, ele é incapaz. Não,
só o tempo de aprendizagem dele fica diferente. E talvez, pensando nesse tempo de aprendizagem, a gente vai ter que fazer algumas modificações. Isso é algo normal, é algo que precisa ser compreendido pelos professores e, consequentemente, a partir dessa compreensão, o aluno vai aprender, ele vai ter um bom desempenho. Então, um olhar mais humano do professor é indispensável. O professor reconhecer esse aluno, acolher e dar o direcionamento correto para que esse aluno consiga participar das aulas. O ambiente acolhedor também é indispensável. Reconhecer a relevância do conhecimento científico para os alunos com deficiência também é algo que a gente precisa sempre estar pontuando, que ele precisa de ter acesso a esse conhecimento indispensável para qualquer cidadão. O ensino inclusivo também, que é o tópico essencial, onde a gente tem que preparar as atividades, a aula como um todo, para todos os alunos. E a formação de professores. Muitas das vezes os professores eles não se sentem capacitados para ministrar uma aula para uma turma diversa. Então, é preciso ter esse olhar para a formação dos professores, tanto pensando na formação continuada, mas também nos cursos de licenciatura. Flexão. Então, eu entendi que o meu contato mais próximo com esses dois alunos com deficiência me abriu o olho para esse ensino inclusivo, onde eu como professor, preciso estar disposto a proporcionar um ensino onde esse aluno com deficiência também consiga participar das suas aulas. A partir desse meu direcionamento, como estagiário, para esses alunos com deficiência, eu entendi que eles conseguiram fazer as atividades, eles participaram das aulas. A partir do momento que eu estava em sala de aula com eles, eles participaram das aulas. E isso me estimulou bastante durante o ano. E o principal, que é o papel do professor em proporcionar essas adaptações, indispensável. Todos os envolvidos na educação aprendem em contato com esses alunos e o processo educativo se torna mais interessante, leve e contextualizado. Essas são as referências. Obrigado a todos.